Uma das grandes atitudes que o ser humano pode tomar em sua trajetória de vida, principalmente quando ofende alguém, é se reconciliar com esta pessoa. Não é fácil, é difícil, demanda um processo, talvez até uma dose de sofrimento, quando alguém busca, tanto o ofendido quanto o ofensor, quando eles se buscam, quando um deles, desses dois elementos da relação conflitante, buscam a paz e a harmonia. A reconciliação é uma das atitudes mais importantes, mais essenciais, úteis, que o ser humano pode tomar quando uma ofensa acontece. Isso é paz. Isso é tirar um peso do nosso coração, dos nossos ombros. A palavra reconciliação, ela significa fazer as pazes, buscar novamente uma harmonia. Esta é uma palavra que significa estabelecer a paz, novamente buscar a paz. E a teologia bíblica, ela possui muitas áreas do conhecimento, muitas doutrinas, e uma das doutrinas é a doutrina da reconciliação. Nós temos a doutrina da justificação, que é uma doutrina incrível, que Romanos trabalha muito com isso. Temos a doutrina da glorificação, temos a doutrina da salvação, a soteriologia, e temos tantas outras doutrinas que a teologia bíblica nos apresenta. A doutrina da reconciliação é um tema que o Novo Testamento traz, que Paulo fala sobre isso, e por isso o tema desta noite, bênçãos da reconciliação. E é interessante que neste sentido, quem busca a reconciliação é o ofendido. Nós vamos ver nesta noite, irmãos, nesta palavra que eu trago aos irmãos, bênçãos da reconciliação, o que o amor de Deus é capaz de fazer por nós. E esta doutrina da reconciliação, quando Deus toma a atitude, quando Ele se coloca em primeiro plano para nos buscar, sendo Ele o ofendido pelas nossas transgressões, pelo nosso pecado, pelo nosso afastamento, pela nossa incredulidade, pelo pecado que ofende a natureza santa de Deus. E naturalmente que Ele se sente ofendido por este comportamento pecaminoso que o agride, porque a sua santidade, um dos atributos do Senhor, ela é intocável. Um Deus santo que nós cantamos aqui nesta noite. Santo, santo, santo. Esse Deus que não pode se contaminar pelo pecado, este Deus que é luz, este Deus que se ofendeu com o nosso pecado, com as nossas transgressões, com a nossa desobediência. E nós veremos então nesta noite o seguinte, irmãos, como que Deus toma esta atitude, como que Ele se apresenta em nosso caminho, nos apresentando uma proposta reconciliadora. Abra sua Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, os versos de 14 a 21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Corinto, no capítulo 5, os versos de 14 a 21, eu quero destacar com os irmãos algumas preciosidades desta doutrina, a doutrina da reconciliação. 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, os versos de 14 a 21. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por Ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, e ninguém conhecemos segundo a carne, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste mundo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora,
Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando os homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Este é um dos textos mais evangelísticos da Bíblia, ou seja, um texto que mais fala do amor do Senhor. Aparentemente é um texto difícil, de difícil compreensão. Um texto com uma carga teológica muito grande, muito forte, mas que possui uns termos importantes para a nossa compreensão do que seja esta doutrina da reconciliação. E o apóstolo Paulo aqui trata deste tema ao ponto de falar que o amor de Deus nos constrange a esta reconciliação. Os irmãos perceberam logo de início, no verso de número 14, quando ele fala que o amor de Cristo nos constrange. Esta palavra constranger é uma palavra que significa o amor de Deus nos impele, o amor de Deus nos atrai fortemente. O dicionário, ele traduz esta palavra como uma palavra que significa impulsionar. Ele nos leva, ele nos faz nos dirigir àquele objeto que nós estamos sendo atraídos. Nós encontramos aqui também, na própria língua grega, quando Paulo utiliza esta palavra constranger, significa pressão que aprisiona e restringe. É como se Paulo então dissesse: o amor de Cristo é tão grande que eu não tenho como fugir, eu me sinto preso a Ele. Ele me impulsiona, Ele me atrai, Ele me impele. Aqui está o significado desta palavra constranger. O amor de Cristo me constrange, Ele é tão forte. Paulo foi tomado por esse amor de uma forma tão intensa que ele não tinha mais outra solução a não ser se render a este amor, que ele se sentia pressionado no bom sentido. Pressionado, deixando-se levar e se atrair por este amor que constrangia. Ele não tinha uma outra ação, uma outra atitude, a não ser se render diante do Senhor. Aqui está o significado desta palavra. O amor de Cristo é tão forte que ele nos impulsiona, ele nos atrai. Paulo não conseguia se desvencilhar deste amor. Era o amor de Deus que se manifestou com ele através da sua conversão, quando ele perdido estava, sendo um homem zeloso da lei, cuidadoso da lei judaica, uma pessoa que queria fazer 100% a vontade de Deus, mas ele não conhecia o amor de Cristo Jesus. Paulo, que em primeiro lugar estava sendo pressionado pelo rigor da lei, que o impulsionava a perseguir, ele foi constrangido pelo amor do Senhor, e ele então se sente preso. Ele se sente tão ligado que ele não tem outra alternativa, a não ser seguir o caminho e se reconciliar com o Senhor. Todo esse contexto, irmãos, que Paulo aqui está apresentando nesses capítulos, esse contexto é um contexto em que Paulo defende a sua fé, ele defende o seu apostolado. Ele está aqui de alguma maneira lutando contra algumas pessoas que pediam sinais e pediam a clareza da sua fé. Eles não entendiam muito que Paulo havia sido transformado pelo poder de Deus, então ele precisava, vamos dizer assim, apresentar em sua defesa aquilo que Cristo tinha feito na sua vida. E ele então discorre aqui muito bem a respeito desta reconciliação, que ele foi reconciliado pelo Senhor. E nesta defesa, veja bem, faço aqui uma observação no verso de número 13 do mesmo capítulo. Veja aí o verso de número 13 do mesmo capítulo, verso anterior, para que o irmão entenda aquilo que estava na mente de Paulo em sua defesa, apresentando aqui esta doutrina da reconciliação. Diz o verso 13: porque se enlouquecemos é para Deus, se conservamos o juízo é para vós outros.
É como se Paulo dissesse: se eu estou louco é para dar glórias ao Senhor, se eu mantenho juízo é para o bem de vocês. Ou seja, Paulo estava sendo tão tomado pelo amor de Cristo, tão constrangido pelo amor de Cristo, que as pessoas achavam que inclusive ele estava louco, que ele não estava batendo bem da sua mente. Ele vai escrever o capítulo 4 de Filipenses, à igreja de Filipe, falando que ele está acostumado com todas as coisas, que Deus transformou tanto o coração, que ele estava acostumado a qualquer situação. A presença de Cristo era tão forte na vida do apóstolo Paulo, que ele já não se preocupava com tantas coisas, porque ele estava preso a este amor, o amor do Senhor. E ele então, em sua defesa, ele apresenta este comportamento, que é um comportamento excepcional. Nós ficamos muitas vezes pensando assim, como que ele e outras pessoas conseguiram uma relação com Deus tão íntima, tão próxima, tão estreita. E olha que aquele tempo também era muito difícil, como o tempo de hoje nós vivemos. E Paulo então, ele nos apresenta em sua defesa a possibilidade de alguém pensar que ele estava louco, porque ele estava preso diante do Senhor. Veja o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 1. Volte na primeira carta de Paulo, no capítulo 1, primeira carta aos Coríntios também, meus irmãos, o capítulo de número 1, onde ele está discorrendo e falando da sua defesa, apresentando as suas argumentações. Ele nos traz algo interessante também dentro deste sentido. 1 Coríntios, no capítulo de número 1, os versos 18 a 25, quando ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da palavra da pregação. O mundo, por mais ajustado que seja, o mundo por mais científico que seja, o mundo por mais certinho que ele esteja, e olha que ele não está, ele não conseguiria nos levar para a presença de Deus. O mundo, com todas as suas estratégias benéficas na área da saúde, na área da tecnologia, o mundo com todo o seu avanço científico que nós estamos percebendo hoje, em todas as áreas do conhecimento. E o conhecimento na área médica é uma coisa estrondosa, é uma coisa que nunca havíamos visto antes. O avanço da medicina, as formas de tratamento, os medicamentos, as técnicas e tantas outras coisas que têm feito esta área do conhecimento algo nunca visto, promovendo saúde, promovendo bem-estar e promovendo longevidade de vida para as pessoas. Mas o que esse texto está dizendo? Todas essas questões do mundo, elas são incapazes de nos levar à presença de Deus. É isso que Paulo está aqui nos dizendo. E por isso ele questiona a sabedoria dos sábios, a inteligência dos instruídos, o inquiridor deste século, e esta sabedoria é incapaz de nos salvar. Mas o verso 21, mas aprove Deus salvar os que creem na loucura da pregação. Então é por isso que Paulo então vai justificar o seu apostolado dizendo o seguinte: olha, este amor me constrange, eu não posso fazer outra coisa. Eu estou tomado por este evangelho. E ainda que vocês creem que isto é loucura, mas esta loucura da pregação é quem me salvou. Às vezes eu fico pensando isso, irmãos. Às vezes nós pensamos isto: a pregação do evangelho é uma loucura. Nós não compreendemos totalmente, mas Deus salva. Volte para o capítulo que nós estamos percebendo aqui, irmão, 2 Coríntios capítulo 5. Volte lá para esse texto base. Fiz aqui um parêntese para que o irmão entenda essa defesa que o apóstolo Paulo, as pessoas achando que ele estava louco, e por isso ele apresenta a sua defesa, dizendo que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Porque a reação do não crente é esta:
Que loucura é esta? A reação dos que não acreditam, dos ímpios, a reação daqueles que não compreendem a relação do não crente, a reação do incrédulo, do ateu, daquela pessoa que não percebe, não vê sentido nisso. E eu confesso aos irmãos que muita coisa, de fato, nós não encontramos sentido. Estava almoçando hoje e na conversa, no almoço, uma pessoa dizendo o seguinte: eu conversava com alguém e esse alguém disse que o evangelho para ele não faz sentido. E eu pensei comigo assim, não falei, para mim também muita coisa não faz sentido. Muita coisa não faz sentido, eu não posso explicar muita coisa, mas eu creio. Muita coisa que Deus faz, muitas vezes não faz o mínimo sentido para nós, mas Ele faz, Ele pode. E Ele faz em benefício. E nós somos incapazes de compreender tudo aquilo que Deus faz, mas Ele faz. E é por isso que muitos pensam que isso é uma loucura. Eu preciso de alguma maneira entender e compreender totalmente para que eu me envolva. Não. Se envolva e você perceberá o que Deus é capaz. Do que Deus é capaz. Tome o primeiro passo em crer. Tome a primeira atitude de se envolver como o apóstolo Paulo se envolveu, ao ponto de dizer que eu estou preso a partir deste amor. Eu estou ligado, eu estou alicerçado neste amor. Este amor de Cristo me constrange. Ao ponto de, no verso de número 15, veja o verso de número 15 aqui no texto, ao ponto do apóstolo Paulo falar que ele não vivia mais para si. Veja o verso 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Todo este amor que Paulo compreende, o levou a de alguma maneira anular o seu eu. Não viver para si, porque o domínio de Cristo na vida dele foi tão forte que ele estava encharcado, banhado por este amor, e ele então entende que este amor constrangia e o levava a viver uma vida de santidade com Deus. Esta foi a experiência que Paulo teve, que transformou a sua vida, concedendo paz, concedendo a ele a esperança, concedendo a ele uma palavra de transformação. Pela sua primeira viagem missionária, pela segunda viagem missionária, pela terceira viagem missionária, por todas as viagens que ele faz, ele está numa viagem em direção a Roma, o seu barco bate, há um naufrágio ali, e as pessoas estão para morrer, e aquele homem levanta naquela embarcação e diz assim: calma que ninguém vai morrer, porque Deus vai nos segurar nesta embarcação. E ninguém morre, o barco é despedaçado, eles caem numa ilha chamada Malta. E lá naquela ilha tem um homem doente, e ele vai e prega o evangelho, e ele cura aquele homem doente. O amor que fazia com que ele não vivesse para si, mas que ele se entregasse totalmente. E uma coisa que acontece com ele que é tomado por este amor, ele que é reconciliado por este amor, a sua vida pregressa, o passado do apóstolo perde força quando ele se depara com Cristo. O seu passado já não é tão contundente, a sua culpa é eliminada, porque ele se encontra com o Senhor. E ele então recebe uma outra força, uma força extraordinária, em que a inveja, a vingança, o ódio, o ciúme, o egoísmo, a violência, a insatisfação, os desejos carnais ficam para trás, ao ponto dele falar aqui no verso de número 17, veja comigo: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Esse amor não apenas, esse poder de Deus reconciliar o ser humano com Ele, não apenas o projeta para o futuro, mas também faz com que este passado seja apagado. E é por isso que ele é nova criatura.
E é por isso que essa transformação do Evangelho a partir do perdão, ele passa a perdoar mais as pessoas, ele passa a entender mais a dinâmica da vida, ele passa a ter um propósito diferenciado. Por quê? Porque ele está ligado a Cristo. Por quê? Porque o amor de Cristo por ele foi tão grande, livrando-o da condenação eterna, que ele se sente preso e nada mais faz sentido a não ser viver para o Senhor Jesus. Esta é a lição, uma das lições que o apóstolo Paulo aqui nos mostra. A nova vida ganha força, os novos empreendimentos, os novos projetos, a linguagem muda, os amigos mudam, os objetivos mudam. A pessoa é transformada quando ela é tocada por Jesus Cristo, as coisas velhas passam, a linguagem muda, quando não, a roupa também muda, os hábitos, os costumes, eles passam também a ser transformados, por causa desta ligação de reconciliação, porque o amor de Cristo constrange, porque o amor de Cristo nos leva a ter paz com Deus, e nós não queremos mais perder esta paz com Deus, e aí é por isso que a Bíblia nos fala aqui neste verso 17, que as coisas velhas já passaram, eis que novas coisas surgem. E essa atitude de Deus, através da reconciliação, tanto nos faz ter o nosso passado perdoado, quanto nos projeta para um futuro. A velha vida acaba, fica para trás. Não há como mais viver uma vida centrada em si, uma vida egoísta, porque nós morremos para este mundo. Assim nós ensinamos para com aqueles que vão se batizar. Veja Filipenses capítulo 1, 21. Vá para Filipenses capítulo 1, 21. Temos também uma palavra aqui neste sentido que o próprio apóstolo Paulo nos mostra nesse texto. Filipenses no capítulo 1, o verso de número 21, quando ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa de vocês é mais necessário eu permanecer na carne, ou seja, permanecer neste corpo. Ele chegou a um nível de reconciliação, de paz, de constrangimento com o Senhor, que ele diz assim: olha, se eu morrer está tudo bem, se eu partir desta vida está tudo bem. Morrer é lucro. Por que lucro? Porque ele estaria para sempre na presença do Senhor. Mas nós sabemos que ele dá outra alternativa, que é a alternativa de muitos de nós, que talvez seja a minha e seja a sua. Ele diz assim: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer vivo. Ou seja, ele pensa na obra, ele pensa nas pessoas e ele prefere permanecer vivo. Então, se viver é a alternativa, viver para o Senhor nesse estado de reconciliação. Mas se morrer, partiu reconciliado. Sabe aquela pessoa que você briga e que você brigou e que você precisa se reconciliar com esta pessoa, precisa se harmonizar antes da sua partida? Como que aquele sentimento é ruim, irmão, quando você vai visitar uma pessoa que está partindo e essa pessoa tem muitas mágoas, essa pessoa tem muito rancor, esta pessoa tem muito ódio no coração. E o médico diz assim: chama os familiares, vão se resolver. Que medicina incrível é esta medicina que nós estamos percebendo em nossos dias. Fulano tem tanto tempo de vida, chama a família para resolver os problemas. Chama a família para se despedir. Chama a família para perceber e participar dos últimos momentos desta vida, desta pessoa que está partindo. E, irmãos, quanta reconciliação, quanto choro acontece, quantos concertos nesse momento, quanta paz
no coração do ofendido, no coração do ofensor, quando há essa reconciliação. E foi isso que Deus fez conosco, quando Ele nos chamou à reconciliação. Veja aqui, irmãos, volte para o capítulo que nós estamos vendo. Verso 18. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus nos concedeu em Cristo o ministério. Ele disse para o seu filho: vá e reconcilia o mundo com você. Não que ele devesse se reconciliar, porque ele foi ofendido. Na verdade, o problema está com quem ofende, a desobediência, o pecado, a transgressão, mas aqui o próprio texto diz que ele se fez pecado por nós, tomando a forma de um homem para morrer naquela cruz e nos apresentar a reconciliação e nos fazer a proposta. Você quer se reconciliar com Deus? Você quer sentir paz no seu coração? Você quer sentir paz no seu interior? O seu espírito, você quer acalmar o seu espírito? Você quer encontrar gozo e paz e vida eterna e salvação na sua vida? Você quer que as coisas se tornem e se façam novas, conforme ele diz no verso 17? Este ministério da reconciliação, li esse texto nesta semana, quando eu fiz uma visita, Romanos 1, 2, veja aqui comigo, irmãos, volte o texto, Romanos, o livro anterior, Romanos, no capítulo de número 5, um dos textos mais lindos, se é que nós podemos falar assim, da palavra do Senhor, porque toda a palavra do Senhor é linda, mas esse capítulo 5 de Romanos, os versos 1 e 2, vai dizer assim: justificados, pois, mediante a fé, temos o que, meus irmãos? Leiam comigo aqui. Que mensagem clara do Evangelho, que convite maravilhoso o Senhor faz. Justificados, que é uma outra doutrina teológica bíblica que eu falei com os irmãos no início desta palavra. Assim como a reconciliação. Justificados, reconciliados com Deus mediante a fé. Temos paz com Ele por meio de Jesus Cristo. É por isso que o mundo, irmãos, ele é incapaz, por isso que as pessoas são incapazes, por isso que a religião é incapaz, por isso que qualquer credo é incapaz, porque a paz só está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e a igreja prega este evangelho há mais de 2000 anos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que esse texto está dizendo, irmãos? Que qualquer outra paz que tenhamos, não é uma paz que nos sustenta no interior. E Jesus fala sobre isso: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Capítulo 14 de João, ele trabalha muito essa questão da paz, que a paz vem do Senhor, a paz é concedida por Ele, Ele é o autor da paz, Ele concede esta paz e Ele espera que andemos na paz. E nesse texto de Romanos, capítulo de número 5, os versos 1 e 2, somente a pessoa de que Jesus Cristo pode reconciliar o ser humano a Deus. Não há na religião, ainda que haja promessa, mas somente em Cristo Jesus, o homem é reconciliado com Ele. Veja o que diz o verso 2 do capítulo 5 de Romanos, o verso seguinte, Romanos 5, 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Chegando ao final, para a conclusão, meus irmãos, esta doutrina da reconciliação, esta doutrina bíblica, que significa o movimento de Deus em direção a nós, é a busca, o deslocamento, o movimento do Senhor que se apresenta na história da humanidade para trazer esta paz, esta reconciliação. E quantos já encontraram esta paz?
Já dito aqui, o que é esta reconciliação? É estabelecer a paz, é harmonizar. E somente através de Jesus Cristo, neste movimento que faz, nos levando a esta reconciliação, para que tenhamos paz com Deus. Fomos reconciliados com a ofensa. Marque na sua Bíblia esse texto de Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses capítulo 2, verso 14. A ofensa, a desobediência. Diz aqui o texto, Colossenses capítulo 2, verso 14. Tendo cancelado, vamos todos ler esse texto, irmãos? Leiam comigo, por favor. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E quando eu li aqui esse texto cancelado, escrito de dívida, eu lembrei logo daquela antiga e utilizada nota promissória. Quem lembra aqui disso? Você já assinou alguma nota promissória na sua vida? Alguns sim, os mais antigos talvez. Ainda existe nota promissória? Existe. É um instituto ainda jurídico que vale. Muitas pessoas ainda se valem de uma dívida a partir de uma assinatura, de um título que vale uma dívida, em que a pessoa fica atrelada até o momento do resgate mediante o pagamento. No meu primeiro ministério, novinho, 26 anos, cheio de gás, entrei numa compra de um terreno ao lado da igreja onde eu trabalhava em Carangola. A igreja namorava aquele terreno o tempo todo. Um dia, a pessoa me procurou dizendo o seguinte: o fulano de tal, doutor, advogado na cidade, diz que quer vender esse terreno. E ele disse que só vende esse terreno para a igreja, obviamente. Ele sabia que a igreja queria comprar. E ele jogou o preço lá em cima, nós aceitamos. A gente queria muito aquele preço, aquele terreno. E eu fui conversar com aquele homem. E ele falou o seguinte: nós vamos fazer o seguinte, você vai assinar 3 notas promissórias. Eu nunca tinha assinado uma nota promissória na vida. Nunca tinha sido preciso que lá na minha vivência no Rio de Janeiro tivesse que assinar a nota promissória. E ele falou assim: você vai assinar 3 notas promissórias. E você vai ter o prazo para resgatar essas notas promissórias. E essa nota promissória, ela só será resgatada se você trouxer o dinheiro. Eu falei: está fechado o negócio. Uma nota promissória vencerá daqui a 30 dias, a segunda daqui a 60, e a terceira nota promissória daqui a 90 dias. Eu falei: está fechado o negócio. E fomos trabalhar para levantar aquele recurso. 30 dias depois, eu estava com 50% daquele terreno que valia um dinheirão naquela cidade, no centro da cidade. E peguei aquele dinheiro, então os irmãos foram comigo. E cheguei lá, botei em cima da mesa: está aqui, eu quero resgatar a minha nota promissória. Esse escrito de dívida que está aí, você passa ela aqui para a minha mão. Me dá essa, porque eu estou recolhendo mediante o pagamento. 60 dias depois, o segundo ato, o dinheiro já era menor, porque os 50% eram maior, foi na primeira nota promissória, e o dinheiro era menor, e fomos lá. Se você me dá a segunda que está aí, porque a gente vai resgatar isso. E veio o segundo, o terceiro e último desafio, 90 dias, foi o mais difícil. Eu saí daquela cidade pequena, fui para o Rio de Janeiro, visitei um montão de cidade de igreja grande, dos meus amigos lá. Eu estava numa igreja grande, conversando com algumas pessoas, e Deus falou assim: o que você está fazendo aqui no Rio de Janeiro? O recurso está lá, vá para lá. Não é aqui que você vai arranjar o dinheiro. Deus me humilhou numa igreja que eu estava. E Ele falou assim: não é aqui que você vai arranjar o dinheiro, esse dinheiro está lá na sua cidade. Você volte e pare de pedir dinheiro às pessoas. E eu voltei para a minha cidade. E quando eu cheguei naquela cidade, logo de cara, uma irmã me procurou e falou: pastor, eu recebi um dinheirão e eu quero dar uma oferta para a igreja.
E o dinheiro da oferta daquela mulher era o dinheiro que completava o resgate daquela terceira nota promissória. Isso aconteceu exatamente no ano de 94, quando Fernando Henrique fez a transposição da URV para o real. As pessoas não tinham noção do dinheiro, do quanto valia. As pessoas achavam que tinham muito dinheiro e não tinha nada, e as que pensavam que não tinha nada, tinha muito dinheiro, e a primeira opção era melhor. Porque nós perdemos um pouco da transmissão de URV para real. As pessoas estavam assim, maravilhadas com aquilo e aquela coisa toda. Graças a Deus nós temos uma moeda, e a irmã recebeu um dinheirão e me procurou: pastor, passa aqui porque eu vou dar uma oferta. E o que aconteceu? Eu fui lá no advogado e falei assim: me passa a terceira nota promissória. Eu tenho essas 3 notas promissórias, irmãos, guardadas nos meus apontamentos, riscada obviamente, quitado. Não devemos mais nada. É o que está escrito aqui no verso de número 14 de Colossenses capítulo 2, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra vocês, o que está escrito na palavra aí, e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Ou seja, em Cristo nós temos a nossa dívida paga, em Cristo nós somos reconciliados com o Senhor. Deus é o autor, Deus é aquele que tomou a iniciativa. E para concluir, volte lá para o capítulo que nós estamos analisando aqui, e para concluir, ele então vai dizer o seguinte, no verso de número 19, olha, esta reconciliação, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando, não atribuindo aos homens as suas transgressões. É por isso que as pessoas pensavam que a mensagem de Paulo era uma loucura. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que subir a escadaria da penha, eu tenho que dar quanto para receber esse perdão? Como assim? Não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que acender quantas velas, eu tenho que subir de joelhos uma escadaria. Não é possível. Que Deus é esse? Que cancela o escrito de dívida? Que Deus é esse que não imputa as minhas transgressões? Que loucura é essa? Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Quanto é, pastor, que eu tenho que pagar para receber esta salvação, esta paz? Eu quero, me diga quanto que eu tenho que pagar, porque eu preciso desesperadamente desta paz. É isso que eu quero para a minha vida. E Paulo fala assim: não, ele não atribuiu vocês a transgressão. Isso é perdão, irmãos. Isto é reconciliação. Isto é reconciliação. Lembro-me de uma história que eu contei no acampamento do Ministério Crescer, assim que eu cheguei na Memorial, em 2019. Contei essa experiência que eu quero repetir aqui com os irmãos. Uma criança se converteu e falou comigo: pastor, aquela ilustração ficou na minha mente, e como que aquilo me ajudou, e depois virou uma febre. Estava lá neto e neta na casa da vovó, e os dois eram muito bagunceiros, e a vovó tinha um pato, e o menino tinha lá um estilingue, uma tiradeira, que em alguns lugares chamava, e ele então acertou o pato da vovó. Ele matou o pato da vovó, escondeu o pato da vovó, e a vovó tinha um amor por aquele pato. E naquele sítio então, naquela chácara, estavam todos reunidos em volta da mesa para almoçar. Quando termina o almoço, a vovó fala assim com a netinha: minha filha, você vai lavar a louça. Ela disse assim: não, eu não, vovó, quem vai lavar a louça é o meu irmão. Aí o irmão olhou para ela com cara feia e falou assim: que negócio é esse? Não, quem vai lavar a louça é você. Ele se virou para ela e disse assim: olha o pato, hein? Eu vou contar para a vovó o pato que você matou. E o menino: ok, minha irmã. Foi lavar a louça. Chegou na janta, novamente em volta da mesa. A vovó chega e fala assim: minha netinha, você vai lavar a louça. Ela: eu não, vovó, quem vai lavar a louça é o meu irmão. O irmão falou: eu não vou lavar de jeito algum. A irmã chega para ele e fala assim: olha o pato, eu conto para a vovó. Isso demorou alguns dias na fazenda, na chácara.
Até que um dia que esse menino, cansado de lavar a louça, as suas mãos já com sabão, toda já ferida, ele não aguentava mais esfregar panela de fogo a lenha, fogão a lenha. Ele falou assim: hoje eu resolvo isso. Deixa comigo, deixa a minha irmã vir falar para eu lavar a louça. Hoje eu me liberto dessa escravidão, disse ele. E o almoço acabou. E a vovó então chegou para a netinha e falou assim: minha filha, você vai lavar a louça. E o filho falou assim, o netinho falou: é você que vai lavar a louça hoje. Eu não lavo essa louça. E ele falou assim: é você que vai lavar a louça. E a menina falou assim: olha o pato. Ele não tem pato coisa nenhuma. Vovó, vem cá, vovó. Quero te dizer uma coisa, vovó. Quem matou aquele pato foi eu. E a vovó olhou para ele e disse assim: meu filho, eu já sabia há muito tempo que era você que tinha matado aquele pato. Eu já tinha te perdoado há muito tempo, e você ficou escravo da sua irmã lavando a louça esse tempo todo. Você já era para ter se libertado disso, se você tivesse confessado que você tinha matado esse pato, porque eu sei há muito tempo que foi você que tinha matado o meu querido e estimado pato. Foi isso que Deus fez conosco. Satanás se levanta para acusar, ele se levanta para apontar na nossa cara, no nosso rosto, o nosso pecado, sendo que Jesus já pagou o preço, o escrito de dívida foi recolhido, foi feito na cruz de Cristo, e nós precisamos tão somente confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Deus nos chama à reconciliação. Ele nos chama à aceitação do seu Evangelho, como Paulo foi levado e Paulo foi tomado por este amor, ao ponto dele falar o amor de Cristo, nos constrange, ele nos confia esta palavra da reconciliação, ele nos torna representantes dele, ao ponto de falar: somos embaixadores por Cristo. E reconciliar é retornar ao estado de amigo de Deus. Reconciliar é restaurar a harmonia perdida no Éden. Reconciliar é devolver a nossa unidade e nossa harmonia com Deus, o Criador. Feche os seus olhos nesse momento. Você que está aqui nesta noite, você que nos acompanha pela internet. A palavra de hoje foi para alguém que precisa se reconciliar com Deus. A palavra de hoje é para alguém que precisa receber esta visitação do Senhor com este convite para reconciliar com o Senhor, para levantar a sua mão, para abrir o seu coração, para tomar uma decisão, dizendo: Senhor, eu aceito esta reconciliação, eu aceito a ação do Senhor naquela cruz, eu aceito o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero hoje aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. E quando o inimigo vier apresentar o meu passado, quando o inimigo vier me acusar das minhas transgressões, o Senhor Jesus cravou na cruz, Ele levou na cruz do Calvário os nossos pecados, para nos perdoar, para nos salvar, apagando todo o escrito de dívida que havia contra nós. Eu gostaria de dar uma oportunidade a você que aqui se encontra nesta noite, ou você que nos acompanha pela internet, ou você que ainda irá acompanhar esta mensagem em algum momento. O Senhor nesta noite nos mostra as bênçãos da reconciliação, o que Ele fez por mim e por você, para que fôssemos reconciliados com o Senhor. Fiquemos todos de pé e cantemos este hino manso e suave. Jesus está chamando.